Olá, meus amigos e amigas de Dicas de Costura. Olá, Visetes, tudo bem com vocês? E vamos lá, mais uma dica? Porque nesse canal tem dicas quentinhas, dicas de costura, de acabamentos, de modelagem, do que você quiser, você encontra no canal Dicas de Costura com Silvia Cordeiro. E no vídeo anterior eu mostrei como faríamos se fôssemos cortar um viés do próprio tecido. Ah, mas Silvia, eu nem assisti esse vídeo. Não tem problema, porque naquele vídeo eu ensinei a cortar o viés. Ensinei também o que é o ângulo de 45 graus. Mas eu gostaria de fazer uma repaginada, ou seja, vamos fazer um remember primeiro? Porque eu quero mostrar para você como você faz acabamentos lindíssimos com viés, com revel. Você já aprendeu no meu canal acabamentos com revel, acabamentos com viés pronto, acabamentos também com viés de tecido, mas eu quero detalhar um pouquinho mais, porque às vezes você está num momento que está fazendo uma peça, que naquela peça cabe, ao invés de um revel, um viés, ficaria muito mais bonita a sua peça, e cai lá a dúvida, não encontrei o viés pronto, preciso fazer o viés, não está dando certo, mas não está dando certo por quê? Isso, inclusive, é para elucidar dúvidas das amigas do canal, que me perguntaram, das Visetes. Quando nós vamos fazer um viés, para colocar em decote, para colocar em cavas, as cavas, elas são arredondadas, os decotes também, na maioria das vezes, então nós encontramos ali curvas, ou seja, o tecido, nesta parte, ele está levemente enviesado. Se você observar, você vai perceber que nas cavas e decotes, tanto é que cedem, né? Porque as tramas estão cortadas, né? Levemente enviesadas. Aí você vai colocar um viés, você corta o viés na trama reta do tecido, olha só. Isso aqui tá cortado reto. Ele estica, meu tecido estica um pouquinho, mas observe isso daqui, ó. Ele não, a hora que eu tentar colocar isso no decote ou numa cava, o que ele vai fazer? Naquelas partes que são curvas, ele vai começar a torcer todinho. Eu costumo dizer que ele fica encharutado. É como se você estivesse mascando um chiclete e tentando voltar ele no formato normal. Você não vai conseguir fazer isso nunca, não é verdade? Mas, se eu cortar o viés no ângulo de 45 graus, e o que é o ângulo de 45 graus? Eu expliquei isso numa videoaula anterior. Você que não pegou essa aula do início ao final, que foi uma dica bem rápida, é só você estar aqui no canal, e no canal é só você descrever aí, dicas de viés. Então você vai encontrar, ok? E lógico que a hora que você for lá ver esse vídeo, pode esquecer de curtir e compartilhar, assim como você vai fazer nesse agora. Sabe o que você faz para tia Silvia? Faz o seguinte, já taca o dedinho aí e deixa um like para mim. Se no final desse vídeo você não gostar, você vai lá e tira o seu like. Mas deixa agora no começo, porque no final você vai acabar esquecendo. E eu preciso que esse conteúdo chegue a mais pessoas, porque talvez você é uma expert na costura e você não precisa desse conteúdo, mas tem mais pessoas precisando. A partir do momento que você compartilhar, você curtir e você comentar, outras pessoas verão esse vídeo. Olha que legal! Tô mandando um conteúdo aí feito com o maior amor e carinho. Então, o seu carinho, a sua demonstração de carinho comigo é deixando seu like, seu comentário, compartilhando, se inscrevendo nesse canal, caso você tenha gostado da pessoa que estava falando, né, das minhas dicas. Então se inscreva e ativa as notificações. Sabe esse sininho que fica aí embaixo da descrição, embaixo do meu vídeo? Então, só clicar aí e ativar a notificação. E também inscrever-se. Clica aí e se inscreva, ok? Está inscrito? Ótimo, então bora lá que nós vamos continuar aqui. Peguei um retalhinho só de tecido para te mostrar. É branquinho aqui, mas eu acho que dá para ver porque, ó, esse lado aqui é o lado da auréola, ou seja, o lado que o tecido você consegue identificar o fio do tecido, a trama, tudo certinho. Então, olha só,
Esse meu tecido, pra cá, ó, ele não estica quase nada. Pra cá ele ainda estica um pouquinho, mas não o suficiente para na hora que eu cortar um viés, ele acompanhe o decote ou a cava. Então, o que é o ângulo de 45 graus? Imagine que esse tecido é aquele quadradão bonito, ele tá inteiro, do jeito que você comprou na loja. Aqui tá a auréola, não está? Olha o que você faz, ó. Ângulo de 45 graus, isso aqui, ó. Olha agora como ele vai esticar, ó. Percebeu? Esticou pra caramba. Então, você vai cortar o tecido como? Vai cortar o seu viés pra cá? Não. Vai cortar aqui? Não. Como você faz? Corte assim, ó. Você vai marcar, vem aqui na mesa que fica mais fácil para eu mostrar pra você, ó. Vou posicionar aqui. Eu não peguei régua nem nada, mas vou mostrar pra você com a fita métrica mesmo. Olha só. Você vai fazer isso aqui, ó. No caso, lógico, o esquadro seria uma boa, né? Você marcar, ó. Então, você vai marcar isso aqui, ó. Tô marcando com a caneta, tá, gente? Pra vocês visualizarem, mas não vai marcar tecido branco com caneta azul, não, tá? E aí, qual é a medida que eu vou trabalhar no meu viezinho? Porque eu vou mostrar pra vocês, eu estou aqui fazendo uma peça. Eu já, inclusive, coloquei aqui no decote das costas, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês que jeito eu faço. Se eu quero um viés pronto com 1 centímetro e eu vou costurar com 1 centímetro também, eu vou fazer aqui o meu viezinho com 4, tá? Pra você que está iniciando, é interessante você fazer com essa medida, porque eu costumo fazer em algumas peças com 3,5. Mais 3,5, para você que está iniciando, na hora de você virar, talvez você não tenha tanta habilidade, então acaba te complicando, tá bom? Fica difícil e não vai ficar um acabamento bonito. Então, ó, posso tirar, marcar 4 de lá pra cá? Não. Posso marcar nessa lateral aqui, 4 daqui pra dentro? Não. Olha só, ângulo de 45 graus. Olha aqui, ó, como ele estica, certo? Olha se eu tivesse cortado assim, ó, estica bem pouquinho. Aqui não estica praticamente nada, ó, tá? Então, neste sentido, você vai cortar nesse ângulo. Deu pra ver? Tá legal assim? Tá? Então, tá. Aí, ó, esse é o ângulo correto. Aí, tesoura bem precisa, né? Com corte bem certinho, faz um corte bem preciso. Nada de deixar um lugar com 4,5, outro lugar você deixa com 3,8, outro lugar você deixa com 4, não. Aí, seu acabamento não fica bonito. Então, até na hora do corte, não só na hora de marcar, mas também na hora do corte. Ó, viés tá cortadinho, olha como esse viés aqui estica. Quer ver? Esse daqui tá cortado em ângulo reto, ó. Ele não vai esticar como esse aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ó, rígido. Olha isso aqui, ó. Ó, percebe? Olha a maleabilidade, o movimento que você deu pro tecido. Esse tá em ângulo reto. Então, este daqui, nem pensar. Esse sim. Aí, o que eu fiz? Eu já cortei um viés de 4, ó. Meu viés tá certinho aqui. Vou mostrar aqui, ó. Olha a maleabilidade dele, ó. A flexibilidade desse viés, ó. Percebe? Ó. Eu vou fazer o que para adaptar aqui? Por que cortar de 4, Silvia, com 4 centímetros? Porque ao invés de você costurar uma pontinha aqui na roupa, ao invés de você fazer isso aqui, ó, costura aqui e depois fica se matando aqui para dobrar o restante, porque aí nesse caso você cortaria de 3 centímetros, né? Se você quisesse virar uma vez só, você cortaria 3 centímetros, seria o suficiente para fazer o viés de 1. Aí algumas pessoas e as experts que estão assistindo, inclusive, que já fazem viés, elas vão falar assim: nossa, mas por que, Silvia, esse viés tão largo? Nossa, Silvia,
Mas esse viés grosso, largo desse jeito, esse acabamento vai ficar muito feio. Eu faço viés de 3, eu faço viés de 3,5, eu faço viés de 2,5. Gata linda do meu coração, você é uma expert. Aqui esse canal é de dicas para quem também está começando. Então você que está começando, corte com 4. Por quê? Ao invés de você ficar se matando, tentando virar outra barrinha do viés, olha só o que você vai fazer, ó. Você vai fazer ele duplo. Então nós vamos costurar isso aqui, ó. Eu vou dobrar o meio, assim como eu já fiz aqui, ó, na minha peça, tá? Para mostrar para vocês. Ó, dobro ele ao meio e alinhavo, alfineto, o que você quiser fazer. A dica que eu dou, você tá começando, alinhava tudo que você for fazer, porque você faz um acabamento primoroso, com capricho. Demora um pouquinho mais a alinhavar, mas você não passa horas depois desmanchando ou insatisfeita com alguma coisa que escapou. Porque é decote, é cava, são partes que escorregam, são partes que você tem que virar o tecido com cuidado, tá? Então, são dicas. Ai, Silvia, mas que tanto blá blá blá. Não, gente, para quem tá começando, às vezes, quantas vezes mas isso é uma dica muito simples. Mas é simples para nós que já conhecemos, para nós que já estamos com uma certa habilidade fazendo, porque a gente tá sempre aprendendo, tá? Você que tá se chegando aí na costura, na modelagem, não pense não, você vai ficar top, você vai ficar maravilhosa, uma profissional top, seja para costurar na sua casa, seja para costurar para sua família, para você, ou para costurar para ganhar dinheiro, porque costura dá muita renda. Independente de como você vai usar o conhecimento, saiba você que está começando, não desista. Quantas e quantas vezes eu chorei numa máquina de costura, porque muitas dicas, eu não tinha essas diquinhas para facilitar o meu trabalho. E é por isso que a gente passa essas dicas aqui. Eu gosto de falar, vocês já perceberam, mas eu vou mostrar na prática agora o que foi que eu fiz. Chega aqui pertinho, vamos costurar e montar isso agora, que eu vou mostrar para você o passo a passo de como você vai fazer isso, tá? Então aqui, ó. Eu dobrei já, inclusive já alinhavei, ó. O meu é de 4 também. Ela não fala, ela fez o dela mais estreito, né? Ó, não fiz mais estreito, ó. É o de 4 mesmo que eu ensinei, acabei de ensinar agora, tá? Então, aí, já testei o ponto da minha máquina, que é outra dica que eu dou pra você que tá começando. Testa sempre o ponto da máquina da mesma forma que você vai costurar, ó. Tô começando a costura aqui, eu testei o ponto da minha máquina. Peguei um retalhinho do mesmo tecido que eu vou costurar, observei ponto, observei se a agulha está correta para esse tipo de tecido. Então, a mesma coisa você vai fazer. Se eu deixei uma margem de 1 centímetro de costura, então aqui eu tenho que costurar com 1 centímetro. Eu não posso deixar a margem de 1 centímetro e costurar com uma sapata de máquina, que a sapata aqui é 7,5 milímetros. Então, aí vai me sobrar 2,5 milímetros e vai dar BO depois, tá? Então, se é 1 centímetro, vamos lá respeitar 1 centímetro, por quê? Porque a hora que você olhar para esse viés, ele vai estar todo uniforme, vai estar bonito. Não vai ficar a cada lugar uma largura, tá? Então, respeita aí a margem de costura. Ó, eu nem preciso sofrer, porque o viés, ele acompanha o decote, tá? Ele está cortado em ângulo de 45 graus, então, automaticamente, ele acompanha o decote. Dei o retrocesso, fui ali até o final. Vou fazer o que agora, ó? Vou tirar aqui, ó, os alinhavos. Tem um alinhavo branco aqui. Mais uma dica que eu vou dar pra vocês. Pra você que tá iniciando aí. Quando você for alinhavar, quando eu comecei a aprender corte e costura, ensinavam que o alinhavo, ele tinha que ser de cor diferente do tecido. O que eu aprendi ao longo da minha jornada? Que quando eu coloco a linha do alinhavo na mesma cor do tecido, isso me facilita. Facilita por quê, Silvia?
Facilita porque se a costura da máquina bater em cima do alinhavo, por exemplo, eu tô aqui costurando uma peça branca e se eu tivesse alinhavado com vermelho, com preto, com azul, enfim, e tivesse batido a costurinha em cima do alinhavo, maior dificuldade para tirar. Se tá com branco, e aí eu vou ter que tirar de qualquer forma, né? Porque é outra cor de linha. Agora, se eu tô costurando na mesma cor do tecido, eu não preciso, tá bom? Então, agora, olha, costurinha passada aqui, que eu vou fazer, ó. Eu vou dar uma refilada. Silvia, o que é refilar o tecido? Refilar o viés. É isso aqui, ó. Tirar um pedacinho daqui, por quê? A hora que eu for virar o viés, ó, tudo na prática, então a gente vai mostrar na prática, ó. A hora que eu for virar ele assim, a beiradinha não fica pra fora. Olha aqui, ó, se eu não refilar, a hora que eu for virar aqui, ó, vai ficar bem estreito ali, aquele 1 centímetro, ó, e vai ficar aparecendo a beiradinha aqui, ó, tá vendo? Então, você vem aqui por dentro. Ai, mas isso dá muito trabalho. Coisa bonita dá trabalho mesmo, tá? Se você já tem uma outra forma de fazer e essa forma te apetece, como diz, te favorece, você já tem experiência, então continua fazendo do jeito que você costuma fazer, tá? Essa dica mesmo é para facilitar para quem tá iniciando ou até você, né? Vai que você tá fazendo de um jeito muito mais difícil. Ó, nem vou tirar todo. Aí, você sabia que todo decote, toda cava na parte redonda, a gente precisa dar uns piques para ele virar bonitinho? Então, eu venho aqui, ó, com uma tesoura boa, um corte muito bom. E aqui, ó, eu corto até chegar na costura, mas sem cortar, tá bom? A costura. Toma cuidado para não cortar a costura. E, gente, eu já vi pessoas fazendo isso aqui, ó. Peguei uma peça para reformar uma vez, que a peça tava assim, ó. Não tinha nem como costurar, tá? Não precisa dar piques assim, um em cima do outro, e a peça, os piques não chegavam até a costura. Qual é a finalidade aqui desses piques? E por que eu falo de 1 em 1 centímetro, ou 1,5? Porque quando você dá os piques, o tecido, ó, ele cede, tá? Então, é somente para isso que serve os piques. Não adianta a gente ficar dando um monte de pique sem saber por que eu tô dando pique ali. Se você quiser deixar esse viés mais bonitinho, olha só, que bonitinho, ó. Se você quisesse, isso daqui já seria um punhozinho, ó. Era só passar o overlock aqui por dentro e pespontar, eu já tenho um punho. Ou deixar assim, olha. Olha que gracinha que fica. Agora, se eu quiser, como eu quero viés, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou jogar pra cá. Eu vou jogar essa costura pro lado do viés, tá? E eu posso, se eu quero assentar ainda mais o tecido, eu posso jogar um pesponto aqui dentro. Ou, se você não quiser pesponto, não precisa, tá? Mas, se você quiser deixar ainda mais assentadinho, ó, você vem e faz isso aqui, ó. Com bastante cuidado, tá? Pra ele não virar pra fora. Precisou mexer, ó, baixa a agulha. Ó. Toma cuidado que aqui eu já dei os piques, então o viés ele corre o risco de ir pro outro lado. Mas eu não quero nele todo. Isso daqui eu tô fazendo só pra mostrar pra vocês. Vou parar aqui, ó. Então, se eu quiser dar um pesponto por dentro, pra depois girar o viés aqui, ó. Fazer esse outro giro, tá? Porque aí eu vou bater a costura aqui. Mas eu não quero ele com esse viés, que eu quero que fique gordinho mesmo o meu viés. Como eu quero que o meu viés por dentro fique gordinho, então, depois eu vou tirar essa parte aqui, ó. Eu não quero, tá? Só que isso, pra quem tá começando, facilita sim, tá? Na hora de virar. Como eu só quero, né, uma vez a costura e quero ele bem certinho, o que que você vai fazer?
você vai girar esse viés pra dentro aqui, ó, e vai alinhavar de novo ou pôr uns alfinetes. Eu vou tentar aqui fazer direto, né? Ó, vou vir aqui e vou fazer direto. Só que, se você alinhava com calma, tá? Nada de fazer as coisas às pressas, alinhava, faz bonitinho, vai ficar muito mais bonitinho, ó. Aí eu vou girar ele pra dentro, certinho aqui, ó. E nessa hora, a costura tem que ficar certinha também aqui na beiradinha, porque senão cada lugar você deixar com uma margem de costura também fica feio. Porque dá aquela sensação de que tava fazendo uma trilha, né? E não um viés, tá? E não é pra gente fazer trilha aqui, ó. É pra gente fazer um acabamento bonito. Qual é a finalidade desse vídeo? Que você consiga fazer um acabamento mais bonitinho com o recurso que você tem aí. E às vezes você quer pôr um viezinho, não sabe por que não está dando certo, ou quer fazer um acabamento diferente. Ai, mas não deu certo. Por que não deu certo? Não cortou o viés da forma que deveria. Olha só. Poderia até ter aumentado um pouquinho mais o ponto da máquina. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, acabamento luxo. Ó. Olha o lado de fora. Tá vendo aqui, ó? Ó. Tá? E olha aqui por dentro. Olha que lindo que fica. Olha que acabamento lindo. Aqui é lógico que agora eu vou tirar esse que eu pespontei. Se você quiser pespontado, ó, vai ficar assim. Se você quiser pespontado em cima e embaixo, ó. A diferença é que sem pesponto, ó, ele fica um acabamento aqui, ó. Ele fica mais gordinho, tá vendo? Tá dando pra ver? Tá? Ó, vou colocar os dois assim, né? Fica melhor. Ó. Com pesponto, 2 pespontos e com um pesponto só. Eu gosto mais assim, tá? Então, depois eu vou tirar o outro que eu mostrei pra vocês. E é isso, tá? É mais uma forma de vocês estarem aí trabalhando legal com acabamentos diversos, com o recurso que você tem, porque muitas vezes, tem cidades que você não encontra nem loja de aviamento direito. Mas você tem o tecido, agora você já sabe como você corta o seu acabamento em viés, né? Para você fazer aquele acabamento top e terminar, finalizar aquela peça com o maior primor. Gostou da dica? Então, de novo, curta, compartilhe, comente e até um próximo vídeo. Gratidão!